Fala galera do nosso canal, aqui o Lucas Cavalcante novamente, eu e vozinha, o André Martins. É nóis. Mano, estamos de volta depois de muitos chroma keys. Exatamente. Pessoal, estamos aqui hoje para falar de um tema muito sério e que de alguma maneira nos envolve como cristãos. Chegou a hora da gente se posicionar e falar desse caso tão triste chamado o caso Ana Hickman. Vozinha, solta a vinheta aí, ó. Galera, nós aqui não queremos ficar fazendo, assim, sermos canal de fofoca, não é esse o lance. Mas é fato que a entrevista que a Ana Hickman deu lá pro Domingo Espetacular foi muito marcante, eu assisti totalmente, a esposa do André Martins, assistiu, né vozinha 2? Assisti. E tem uma galera muito séria falando assim, olha, assista, você que tem esposa, você que tem filha, sabe, você que tem neta, cara, você precisa botar a sua família para assistir. Né? E os homens, né? Obviamente, todo mundo aí assistir a entrevista de Ana Hickman para o Domingo Espetacular. Foi uma entrevista muito marcante, minha esposa ficou muito impactada. Acho, na minha análise, assim, como psicanalista, psicólogo, acho que me parece que ela foi muito verdadeira na forma como ela falou, foi muito assim, franca, foi bem sem maquiagem, assim, né, o discurso dela, e por isso eu vi muita veracidade e essa é a importância, né, de que você veja, porque tem muita verdade ali, ao que parece. E aí, galera, o discurso dela é o seguinte, ela foi contar para o filho sobre a situação financeira que eles estavam passando, pelo que, o que ela tinha descoberto, né, dos problemas financeiros na família, ao que parece, advindo do marido, da empresa, enfim, e o marido pega ela contando para o filho, né, naquele exato momento, sobre a verdade, dizendo, filho, o Sabiá vai cantar diferente aqui em casa, a gente vai ter que mudar de casa, ou sei lá o quê, carro que a gente vai perder. O cara vem, começa a gritar, acontece a violência contra a Ana Hickman, uma violência que foi provada ali, né, no braço, não sei o quê, e violência verbal, violência física, um monte de situação. Então, o fato dela trazer a verdade é que gerou toda a violência, segundo ela, mas que hoje ela reconhece que a violência sempre esteve, de alguma maneira, no relacionamento dela. Mas uma coisa interessante da entrevista, e eu como psicanalista, vozinha, como psicólogo, um cara que está na clínica, não, me foi assim impossível não fazer alguma análise, vozinha, daquela situação. Eu já li com o meu papel, anotando ali quase Ana Hickman no meu divã, tá entendendo? Então assim, é muito sério o que aconteceu ali, porque ela entra no segundo ato da entrevista, quando ela vai citar da relação dela com a mãe e o pai e as irmãs, e o irmão dela, enfim, lá no interior do Rio Grande do Sul. E ela chora muito ao dizer aquilo, ela mostra uma coisa muito terrível, que é um corte enorme que ela tem na mão, e ela diz, quem fez essa marca em mim foi o meu pai. Olha só que frase interessante, vozinha. Quem fez esta marca em mim foi o meu pai. Você sabe, vozinha, que a palavra ensinar no latim é a mesma palavra para insígnia, sabia disso? Não sabia. Insígnia que quer dizer marca, daí vem a evolução da palavra insígnia, insignar. Olha só, mano. Ensinar é um ato de causar marca no outro. Porque você tem a insígnia da farda, é uma marca. Então, a insígnia, né, como tinha no boi lá, aquele... você marcava ele. Portanto, insignar é um ato de marcar o outro com as minhas marcas. Exatamente. Gostou disso, né, mano? Quando ela diz, o meu pai fez essa marca, a pergunta que eu fiz foi o que o pai ensinou a ela e o que a mãe ensinou a ela. Ela conta que o pai violentava muito a mãe, a ponto de cortes terríveis, assim, né, coisas absolutamente terríveis que o pai fez com a mãe durante toda a vida, e ela via aquela situação e mais do que isso, ela via a passividade da mãe frente a esse pai em não sair de casa, em não se separar e não tomar um novo rumo para a vida. Fato. Todos que vão à clínica falar de fatos traumáticos na sua história, sempre elas trazem num primeiro plano aquele algoz. Então, meu pai me fez isso, meu namorado, minha namorada, a minha esposa, a minha avó, sempre ela fala como primeiro plano aquela pessoa que fez aquela determinada coisa ruim. Mas, curiosamente, no trabalho clínico, existe um segundo plano que é tão determinante quanto o primeiro, que é a pessoa que poderia ter feito alguma coisa para ajudar e não fez. A passividade do outro é tão traumática quanto aquele que causou a violência. Portanto, a análise clínica não vai só numa relação binária entre o violentado e o violento, mas também com aquele que deveria ter feito alguma coisa e não fez, porque isso também traz várias marcas. Ela conta isso sobre a mãe dela, tanto que ela fala no momento, né, Mi, que ela queria sair de casa, falou pra mãe dela, se você não fizer nada, eu vou embora. Ela chegou a fazer uma mala pros irmãos,
né, e para ir embora para casa do avô. E foi aí que a mãe tomou consciência e mandou o cara embora, né, o pai da Ana Hickman, o marido da mãe, mas mesmo assim o pai ainda continuou com os atos de violência e tal. Ou seja, havia uma passividade da mãe, obviamente a gente está aqui para julgar, e pelo contrário, a passividade quer dizer que a mãe tinha suas questões também, é muito difícil, é um caso muito difícil, mas gerou na Ana Hickman essa coisa de por que a mãe não fez nada. Ou seja, a mulher não faz nada frente ao homem. Gravou isso aqui, vozinha? Esta ideia aconteceu o quê? A filha Ana Hickman disse à mãe: eu nunca deixarei que isso aconteça na minha família com o meu marido. E o que acontece? A mesma coisa. Quando ela se vê apanhando do marido, diz ela que a imagem da mãe vem para ela e ela chama a polícia, faz a denúncia, vai pedir o divórcio e tal. E aí causa ali um corte na história hereditária psíquica da sua família. Mas olha que interessante, ela diz: como eu pude chegar a um relacionamento igual ao da minha mãe? É aí que o Freud elabora um texto chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Diz ele em suma o seguinte: quando você não lembra os fatos traumáticos da sua história, você tende a repetir aquela história na sua vida. E é o que a Ana Hickman faz. Ela repete a história da mãe e ela percebe esta marca, este ensino que ser mulher no relacionamento significa apanhar, significa ser violentada. Esta é a marca que fica ali na história, né, da sua família, e ela promove esse corte agora com o marido dela, trazendo ali uma saúde psíquica, como a gente fala. O que eu quero dizer a vocês, e nós como cristãos, e do rock and roll, vozinha, é que a nossa mensagem nos palcos tem que ser essa. É fato, queridos, que com o advento da psicanálise, da psicologia, suas abordagens, e com o aumento, né, da entrada das ciências humanas dentro das igrejas, ou seja, a abertura das igrejas para que a gente possa fazer terapia, análise, ir ao psiquiatra, porque vamos dizer, nos anos 90, né, isso era considerado pecado e era coisa de demônio, hoje isso é muito mais aberto. O resultado disso é que a igreja tem tido mais acesso à realidade psicológica das famílias das comunidades. E existe um fato aí que muitos textos hoje, muitos papers, muitas pesquisas mostram, é que há uma grande violência contra a mulher dentro das igrejas. Isto é um fato, né? Dentro das famílias das igrejas. Isto é um fato não porque agora está se apanhando mais, não, porque agora está sendo mais divulgado. E a igreja, como uma célula, né, como um extrato da sociedade, ela não foge a uma realidade social. A igreja também é uma célula da sociedade e, como tal, também vai reproduzir os sintomas. O que a gente tem que fazer é ficar de olho com relação a isso. O que eu percebo dentro da minha clínica, com vários casos que eu já atendi, vários, ontem mesmo eu falava, né, eu citava de alguns desses casos, pelo menos aí, sim, no mínimo, assim, eu já tive pelo menos uns 10 a 15 casos de pessoas da igreja, né, de igreja, que tem cargos, que estão lá dentro, não sei o quê, mulheres que passam por violência psicológica séria. Não estou falando, porque discutiu a violência psicológica. Não, estou dizendo violência psicológica mesmo, coisa séria mesmo. E a questão da violência física, isto é um fato hoje dentro da igreja. O pior e o agravante para a igreja é o uso, querido vozinha, é o uso da Bíblia para a feitura da violência. Coisas como, por exemplo, você tem que ter a relação sexual comigo porque o seu corpo é meu, diz a Bíblia que o corpo da mulher pertence ao marido. Coisas como, a Bíblia diz que eu sou o cabeça desta casa, então o que eu mando assim é. Portanto, faça o que eu mando, faça o que eu estou dizendo e ponto final. E não há uma contrafala. O que há é apenas uma fala de uma espécie de um rei, de um monarca, e a mulher como uma súdita tem que aceitar. Coisas como do tipo, a submissão é uma espécie de uma subserviência. Então você tem que se calar e ponto final. E a partir daí, né, chegando até a violência física e com tradução da Bíblia. Dizendo, não, eu estou fazendo isso, né, porque a Bíblia manda, porque a Bíblia me permite. Né? Parece louco eu dizer isso, mas é uma realidade. Isso tem acontecido muito, principalmente em movimentos neopentecostais, mas isso obviamente está em todos os recortes denominacionais, mas principalmente no movimento neopentecostal. É muito sério isso, porque usar a Bíblia ou a religião para causar uma violência é ainda mais agravante, porque você exerce um poder maior sobre a psique da mulher, sobre a psique da pessoa. E queridos e queridas, eu devo dizer alguma coisa. Você não tem que ser submissa ao homem. A Bíblia fala da submissão ao marido.
Só que no mesmo texto que diz submissão ao marido, é o mesmo texto que diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então a submissão acontece enquanto o marido é como Cristo, dando a vida pela sua esposa. O amor do homem, além de ser um amor discursivo, é um amor comportamental. Ele é um amor assim visível, ele é um amor tangível. E é nesta medida que a mulher é submissa. Mas o homem dará a vida à esposa enquanto a mulher for submissa, mas a mulher será submissa enquanto o marido der a vida à esposa. Ou seja, é uma relação de mutualidade. A Bíblia não diminui a qualidade do amor do homem frente à qualidade do amor da mulher. Pelo contrário, se formos ver ainda, o que o homem tem que fazer à mulher é muito mais do que a mulher tem que fazer ao homem. Então, esse discurso de eu vou fazer porque a Bíblia está mandando é mentira. E a igreja, eu estava falando com o vozinho aqui fora do ar, nós temos que pregar sobre isso. Nós temos que ficar atentos sobre isso. Qualquer discurso violento ou ato violento na sua casa, procure a polícia, não é procurar o pastor, é procurar a 190, irmão. E a própria Ana Hickman diz que a vida dela só foi salva porque ela resolveu, na frente do marido, ligar para o 190, ele estava do outro lado da sala, e foi ali que ele caiu em si. Então você está vivendo aí numa bolha dentro da sua família, entre você, uma pseudo-bíblia, e o seu marido ali e uma violência, cuidado, chame, peça, grite por ajuda, e quando você certamente chegar ali num divã, você vai se deparar com a realidade da sua vida, que certamente você está repetindo modelos, insígnias de relacionamentos anteriores advindos da sua família. É hora de você acordar, querido vozinha. Tá dado o recado, meu irmão? É isso aí. Precisamos nos posicionar sobre isso. Isso aqui é o canal Veja por Outro Ângulo, agindo aqui, como fala, no interesse público, né? Assim, serviço público que estamos fazendo. Exatamente. Mas é uma coisa muito séria. Eu vi o meu querido Thiago Leifert, assim, meu cara que eu pago um pau, ele dizendo: precisamos divulgar essa entrevista. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Deixe seu recado aqui, compartilhe muito esse vídeo. É muito sério o que está acontecendo. Se inscreva no canal. E, mano, tamo junto sempre. É Veja por Outro Ângulo.